Graça e paz, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos ao CorreaCast. Eu me chamo Saulo Emanuel e esse é o seu bate-papo semanal. Antes de tudo, eu quero te convidar a seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal, curte, compartilha e comenta esse vídeo. E hoje, para o nosso episódio inicial, eu estou com um convidado mega especial, Felipe Henrique, mais conhecido como PH. Seja bem-vindo, PH. É uma honra para mim você estar no nosso primeiro episódio do podcast. E eu quero saber de você, quem é o PH? Como podemos identificar o PH no ramo missionário? Você pode se apresentar para a galera, fala seu nome, idade, sua profissão, o que você quiser. Fique à vontade. Ok. Primeiramente quero agradecer, né, por estar aqui com vocês, iniciando esse projeto. Felipe, né, mais para minha família, acho que no meu âmbito de amizade e no campo missionário, acho que as pessoas mal me conhecem pelo meu próprio nome Né? em si. A maioria acha que é Paulo Henrique, Pedro Henrique, mas nunca Felipe. Eu sempre tenho que explicar toda a história do meu nome. Eu sempre falo muito sobre isso quando as pessoas me dão a oportunidade de falar um pouco sobre meu testemunho, a minha trajetória. É exatamente sobre isso. O PH, antes de missionário, antes de pregador, antes de qualquer coisa, ele é filho. Bacana, bacana. Então, assim, antes de qualquer coisa que eu seja, eu sou filho. Filho de um Deus e filho de pais que me geraram. E é essa identidade que eu carrego por onde eu passo. Uma identidade de filho. Muito forte, muito forte. E diz aí para mim, qual a sua idade, seu relacionamento, como é que você tá? Você tá solteiro, você é casado? Me explica aí, como você age nessa questão em relação ao seu ministério? Primeiro, eu quero saber a sua idade, para a galera te conhecer um pouco melhor. Essa pergunta não sempre vem, né? Sempre. Hoje eu tenho 31 anos de idade, estou solteiro atualmente Tá vendo aí, né, irmãos? Fiquei de olho aí, ó. Varão que guerra. e acho que é isso, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Antes, para quem não sabe, o PH ele é um amigo meu pessoal de longas datas. E eu quero que vocês fiquem sabendo a forma que foi a transição do antigo ministério para para nossa nova casa, que agora a gente tem uma igreja, a gente congrega, na verdade, numa igreja chamada Embaixada Church. E eu quero saber de você, meu amigo, como que foi a sua saída? Porque desde que eu te conheço, você era de um ministério e agora você está em outro totalmente diferente, com uma outra roupagem totalmente diferente. Eu quero saber de você. Como que foi para você entender que sua saída do ministério antigo era necessária e o porquê era necessário para a gente começar? Tá. Como o Saulo falou, né? Como você falou pra gente agora, eu, na verdade, eu cresci dentro dessa instituição, desse sistema, que era a minha antiga igreja, né? Sim. Por mais de 20 anos eu fiz parte desse ambiente religioso a qual eu estive. Por causa dos meus pais, minha mãe em específico, né? Minha avó, meus familiares, a gente cresceu, a minha família praticamente fazia parte desse mesmo ministério. Então, assim, foi mais por uma questão de acompanhar os pais e tudo mais. Chegou um ponto da minha vida, na minha história, que é o ponto que é o momento que eu estou vivendo hoje atualmente, que muitas coisas já não faziam mais sentido para mim. Muitas coisas já não se enquadravam com aquilo que o Senhor estava comunicando para esse tempo que eu estou vivendo hoje com Ele. Mas isso pessoalmente ou isso não estava se enquadrando dentro do ministério? Coisas que aconteciam dentro do ministério não se enquadravam em você como cristão ou uma briga interna de você mesmo, incomodado com o local que você estava? Você queria expandir sua mentalidade, seu chamado, ou você se sentia, na verdade, preso dentro daquele ministério? Tenta expressar um pouco mais para a gente. Então, acho que enquadra nas duas questões. Acho que envolveu as duas coisas.
Porque eu entendo que quando o Senhor não te quer mais em um ambiente, seja trabalho, seja numa geografia, ele começa a te gerar inconformidades. Muita coisa você não se enquadra mais, você se sente não pertencente àquele local. Verdade. Honro muito esse ministério porque eu sou o que eu sou hoje por muitas coisas que eu aprendi lá. Eu não posso virar as costas por uma trajetória muito grande de tudo que eu vivi dentro desse sistema, mas pro tempo que eu estou vivendo hoje já não fazia parte. A visão desse sistema já não enquadrava com a visão que eu tinha hoje para minha vida como cristão e para o meu chamado. E acabava que, pelo fato da visão do ministério já não fazer mais parte de você, o seu subconsciente já gritava, né? Por uma reforma e até mesmo por uma expansão, né? Porque quando a gente está preso dentro de algo e até mesmo preso dentro de si mesmo, parece que a gente não tem forças para nada, né? Mas é muito interessante a sua analogia, porque eu também vim de um ministério. E a partir do momento que eu percebi que aquele ministério já não era mais para mim, para a gente conseguir quebrar as cadeias e quebrar as barreiras, é algo muito complicado, não é fácil, né? Não. Tanto que quando eu fui em uma oração com o Senhor, quando os meus pastores me apresentaram um projeto da igreja que eu estou hoje, não foi uma decisão que eu tomei da noite para o dia. Eu já tinha o interesse de sair do meu antigo ministério, Sim. eu já tinha esse planejamento, já vinha orando com o Senhor, porque, como eu disse, já não dava mais para a visão que eu estava vivendo. E quando eles me apresentaram um projeto, me falaram sobre a visão da igreja, de ser uma igreja com visão totalmente missionária, claro que isso brilhou aos meus olhos, né? Sim. Claro que isso acendeu uma chama no meu coração, mas eu não me movi por uma emoção, porque pelas pessoas que já me conhecem a trajetória do ministério que eu estou hoje atualmente, sabe da minha amizade que eu tenho com os meus pastores, com a minha liderança, então eles achavam que a minha decisão seria tomada baseado nisso. Mas não foi. Não foi. Não foi. Tanto que quando eles vieram para conversar comigo, eu não dei uma decisão para eles de imediato. Não foi repentino. Não foi. Foi uma decisão que eu falei para eles: eu vou orar, vou entender em Deus se é exatamente para esse ministério, para acompanhar o que vocês têm para fazer. Então, assim, depois de um período de oração, de comunicação com Deus, porque eu acredito que a maior resposta que a gente tem não vem de profetas, não vem de pessoas externas, vem do próprio Deus Verdade. mesmo. Quando você cria o seu relacionamento com Ele, com o Espírito Santo, Ele não te deixa em dúvida sobre nada. Então, PH, quero saber de você. Como que surgiu essa vontade no seu coração de fazer missões, de ser um missionário, de largar tudo? O que que aconteceu? Qual o start? Qual o flash? O que que deu aí para você abandonar as suas coisas? Mas não fala o que que você abandonou, porque daqui a pouco a gente ainda vai entrar nesse tópico, tá bom? Eu só quero saber como ardeu no seu coração para esse chamado. Tá. Eu acredito, hoje, tendo um pouco mais de maturidade, eu acredito que isso não é um chamado específico só de alguns, eu acho que esse chamado é para toda a igreja, é para todos nós. Só que tem alguns que atuam da forma que eu atuo e tem outros que exercem o chamado missionário de outras formas. Mas é um chamado para toda a igreja, só para deixar isso claro E qual é a forma que você atua? para todos. Eu falo a forma de atuar de forma integralmente. Integral. Isso. Bacana. É. E como? Da spoiler. Daqui a pouco a gente vai saber o que que tá. Não, aguarda aí. E então, como que surgiu essa vontade? Então, Seu coração. antes de viver o que eu estou vivendo hoje, eu sempre gostei de ser participante daquilo que Deus está fazendo. Sim. Então, assim, sempre dentro da igreja em específico, eu sempre fui muito atuante, desde a minha adolescência. Sempre fui muito atuante nos ministérios, sempre quis ser muito participante, de me sentir útil, de me sentir servindo no reino e as pessoas. Com o passar do tempo, eu fui entendendo sobre como eu poderia enquadrar tudo isso que havia dentro de mim. Todo esse desejo por servir pessoas, por cuidar de pessoas. Eu fui líder de jovens e adolescentes na minha antiga igreja por quase 15 anos da minha vida. 15 anos? 15 anos. Meu Deus. Então, assim, eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, de ouvir pessoas, de procurar saber como é que eu poderia fazer para ajudar na problemática dessas pessoas.
Então, tudo isso veio me apontando. Eu acredito que a questão da liderança dentro da igreja foi forma de alicerce para que hoje eu vivesse tudo que eu estou vivendo. Massa. Então, assim, foram alguns projetos relacionados à arte, como teatro, louvor, e, eu fui entendendo que tudo isso poderia ser além da igreja. Poderia não ser só apenas para a igreja, mas também para quem não ainda conseguiu se enquadrar dentro de um ambiente religioso, dentro de um sistema religioso, entendeu? Show de bola, show de bola. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, muito interessante. Para quem não sabe, o PH ele é formado, tá bom? Fez faculdade, ele tinha um serviço bom, mas ele vai entrar no mérito agora e vocês vão ver o quão precioso e o quão valioso é você largar tudo para servir o reino. Porém, não é uma tarefa fácil. Ele vai falar da própria experiência dele de vida, o próprio testemunho dele, vocês vão ver o quão isso é forte. PH, como que foi para você largar tudo? Largar ministério, perdão, largar serviço, faculdade. Como que foi para você essa realidade? Sempre que eu falo disso, é impossível não me emocionar, porque quando eu falo para as pessoas, eu não digo que eu larguei tudo, porque tudo que eu tinha sempre foi Jesus, né? Às vezes a gente tem só a questão de achar que a gente tem algo, mas tudo que nós temos pertence a Ele e volta para Ele. E às vezes a gente se apega tanto no materialismo de achar que a minha faculdade é minha, o meu trabalho é meu, a minha família é minha, tudo que eu tenho é meu. Não é. A gente precisa entender como cristão, como filhos de Deus, que tudo que nós temos foi Ele quem nos deu e volta para Ele. Amém, por isso. Eu sou formado em economia, fiz uma faculdade de 4 anos, vivi um sonho que era meu, pessoal, mas também dos meus pais, porque quando eu fiz minha faculdade, a maioria dos meus primos ainda não tinha alcançado uma graduação. Os meus pais não chegaram a terminar o ensino médio. Então, assim, eu quis fazer isso para uma forma de honrá-los. Sim. E também, claro que quando você é mais jovem, você tem um pensamento de riqueza, de tudo mais, de tudo isso, de querer ansiar por coisas daqui da terra mesmo, né? Sim. Coisas que vão passar. Não que seja errado, sabe? Não quero que as pessoas me entendam mal, porque, na verdade, eu impulsiono muitas pessoas a sonhar. Na minha caminhada missionária, eu sempre falo para as pessoas: sonhem mesmo, procure viver o melhor que Deus tem para você, no seu âmbito profissional, no seu âmbito estudantil, acadêmico, tudo que você puder viver de melhor, você viva, desde que o seu coração não esteja nisso. O que a gente mais precisa entender é aonde está o nosso coração. Sim. Aonde está ele, entendeu? Então, assim, a minha faculdade me ajudou muito para me tornar o homem que eu sou hoje, para me amadurecer. A minha profissão, o meu trabalho, que onde eu estive durante mais de 7 anos da minha vida, eu estive dentro de uma empresa que vivi muitas experiências e provei do cuidado de Deus ali. Pude compartilhar muito de Deus com as pessoas, porque o que eu entendo, todos os lugares que nós somos inseridos não é um acaso. Todos os lugares que Deus nos permite estar é para que a gente compartilhe um pouco dele nesses lugares onde a gente esteja. Sempre tem um propósito, né? Sempre é um propósito. E quando eu estive na minha empresa, eu sempre aconselhei muitas pessoas, servi muitas pessoas, mesmo vivendo a minha profissão. Mas além de ser um profissional, já agia em mim essa questão de cuidar de pessoas, de servir pessoas. Eu tenho os meus amigos que hoje já vai fazer 2 anos que eu saí da minha empresa, mas as pessoas me acompanham, são pessoas que me ofertam na minha vida missionária hoje, são pessoas chamado, né? que assim, eu plantei na vida dessas pessoas enquanto eu estive ali. Sim. E um plantio de atenção, de tempo de qualidade, de mesa, de oração, porque quando você é cristão e você está num ambiente acadêmico, ou quando você está num ambiente profissional, você acaba querendo ou não, algo que existe em você, que é o Espírito Santo, acaba atraindo as pessoas até você para procurar uma forma de alívio, de consolo. Sim. E então, assim, eu sempre gostei muito de servir do que Deus tinha em mim para com as pessoas. Então, assim, quando
o Senhor veio com porque aconteceu da mesma forma que aconteceu com a mudança da minha igreja, onde eu estou hoje. Foi a questão do meu trabalho. Eu já estava vivendo no meu último ano de trabalho, uma inconformidade muito grande dentro de mim, como se eu estivesse dentro de um local que não era para eu estar. É como se eu estivesse chegando na casa de um desconhecido. E quando eu falo isso para as pessoas até acham assim meio estranho, porque era uma empresa em que eu estava há 7 anos, eu conhecia todas as pessoas que estavam ali, os meus gerentes, os diretores, os meus colegas mais próximos, conhecia todas as pessoas. Mas no último ano meu de emprego, foi quando eu tomei a decisão de saída, Sim. Eu me sentia como se eu tivesse um peixe fora d'água. Totalmente desconfortável naquele lugar, né? Totalmente desconfortável. Porque já o meu tempo, tudo que eu tinha para viver ali em Deus e passar de Deus para as pessoas, já tinha cessado. E o Senhor estava me chamando para viver um tempo novo, para viver uma realidade nova. E não foi fácil. Ah, imagino, com certeza. Não foi fácil. Porque um jovem solteiro, cheio de sonhos pessoais e projetos, falar assim, não, vou largar meu emprego hoje e não sei como é que vai ser amanhã. Meu Deus. É algo que você fica assim, um conflito interno muito grande. Sim. Então, assim, tudo que eu pedia nesse tempo ao Senhor é que Ele me trouxesse paz. E Ele Sabe? te trouxe a paz necessária. Total, total. Tanto que quando as pessoas até acham estranho, nossa, como que a pessoa, tem tanta gente pedindo oração para portas abertas, eu estava orando pelo contrário. Eu estava orando para sair daquele ambiente, como se Deus fechasse as portas. Sim, sim. Entendeu? E era exatamente essa oração que eu fazia para o Senhor. Senhor, aqui eu já não me sinto mais em paz de estar nesse lugar. Não era o problema com o salário, que o meu salário é um salário ótimo. Não era um problema com o meu departamento onde eu trabalhava, porque não era. Na realidade, no meu último ano que eu saí, eu tinha transicionado de departamento, de salário. Eu estava vivendo, na realidade, o auge da minha carreira. Porque, assim, dentro de empresa e na minha vida pessoal, eu sempre tomei muito isso comigo. Sim. De querer sempre buscar por conhecimento e de aprendizado. Sim. Então, assim, eu nunca gostei de estar só dentro de uma área. Tanto que nessa empresa que eu fiquei esses 7 anos, eu transicionei por diversas áreas para que eu pudesse obter conhecimento e para que eu pudesse me relacionar com outras pessoas, para que eu pudesse ter o contato com outras pessoas ali dentro. Então, assim, quando aconteceu esse episódio, não estava um fracasso. Nossa, você está fracassado e por isso você decidiu. Não foi. Não foi exatamente assim. Estava no auge, né? Na verdade, eu estava vivendo um dos meus melhores momentos dentro dessa empresa Sim. que eu estava. Então, assim, quando eu tomei essa decisão, foi um conflito muito grande. Mas foi uma decisão que eu tomei em paz. Ah, sim. Porque eu via que havia a mão do Senhor nisso tudo. Eu não tinha dúvida sobre a minha escolha. Claro que existia medo, porque o ser humano Sempre existe. o nosso lado humano, porque às vezes a gente. E uma coisa que eu quero deixar claro já com vocês é a respeito disso, de quão humano um pastor um missionário um levita, qualquer pessoa que participa dentro de uma comunidade cristã. Quão humano nós somos, porque às vezes as pessoas colocam tantas expectativas de verem as coisas que a gente vive e acham que a gente é super-homem, que a gente não passa por situações humanamente. Não, a gente passa por tudo isso. Por medo, por preocupação, por ansiedades. A palavra de Deus vem dizer que a gente deve lançar sobre ele nosso medo, nossa ansiedade. Isso a gente é claro. Mas existe a lado humano que às vezes sobressai e a gente fica aquela guerra, aquele impasse. E agora? É esse o momento? É exatamente isso que Deus quer para mim? Então foi tudo no meio de todo esse impasse, tudo isso que o Senhor trouxe paz sobre a minha vida, sobre a minha decisão, e tudo aconteceu de uma forma assim, que eu não saí da minha empresa com portas fechadas. Se hoje eu decidir voltar lá, eu tenho certeza que as portas estão abertas para eu voltar. Amém, amém. Então, e é para assim, honra e glória de Deus, né? Exatamente, com toda certeza. Nós precisamos sair dos ambientes não deixando um caos, deixando destruição. Sim. A gente precisa deixar sempre portas abertas por onde a gente passar. É verdade. Agora eu quero saber de você, como foi que a sua família reagiu a isso tudo? A você sair do seu serviço, a largar a sua profissão, a faculdade. Como que sua família reagiu a tudo isso e seus amigos mais próximos? Tá. Claro que foi
um processo de adaptação. Na realidade, ainda hoje, eles não aceitaram em 100% não. Existem algumas críticas, algumas situações que eu ainda vivencio no meio da minha Sim, família, e eu respeito eles, entendo a visão deles, mas não tem como, Saulo. Eu querer que as pessoas entendam aquilo que Deus comunicou comigo em cem por é cento, forte, hein? entendeu? Tem coisas que o Senhor comunica com você, que comunica comigo, e você nunca vai conseguir passar em 100% para essas pessoas algumas coisas. Eu Sim, entendo isso ao longo da minha caminhada exatamente nesse sentido. Então, eu já fazia algumas viagens missionárias, alguns projetos missionários de evangelismo já há algum tempo. Então, assim, mesmo trabalhando. mesmo trabalhando, o que que eu fazia antes da minha saída do meu trabalho? Eu ofertava as minhas férias de trabalho Entendi. para ser servo em algum projeto missionário. Então, Bacana. todas as férias do meu trabalho, eu dividi minhas férias em 15 dias. Em 15 dias, então, 2 vezes ao ano eu conseguia servir em Fazer algum missões. projeto. Bacana. Então, isso a minha família, os meus amigos já vinham vivenciando isso na Já minha vida. começaram a entender, né? Exatamente. E eu achei que talvez para eles seriam mais fáceis de aceitar do que para mim próprio, porque quem estaria talvez abrindo mão, como as Não pessoas seria eles, dizem, né? não seria ele, seria eu, Sim. né? Se tratava especificamente da minha vida pessoal, né? Só que eu sei quanto eles me amam, quanto eles são preocupados, mas como vai viver? Mas É, como vai pagar isso, aquilo, outro e tudo mais? Existe uma preocupação humana no meio sim, de tudo sim. isso. É que eu sempre falo. É, a gente só não pode deixar que o nosso lado humano seja maior do que o nosso lado Ministerial. espiritual, né? Aquilo Sim. que a gente entende da parte de Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você vive a sua vida com Deus, não existe insegurança, entendeu? E isso que eu tento passar hoje para minha família, para minha mãe, para minhas irmãs, a Sim. respeito disso, que não depende da força de trabalho do PH, não depende de quanto salário alto ele pode alcançar, de um carro de luxo, nada disso hoje atrai o meu coração. E isso eu quero que seja claro para eles, porque às vezes eles sonham alguns sonhos que não existem dentro de mim. Não é um sonho do PH, é um sonho da minha família para o Pro PH, PH. entendeu? Mas eu não vivo o sonho, esse sonho materialista apenas, entendeu? Eu sei que se Deus quiser me dar um carro, Ele vai me dar. Se for algo útil, se for algo necessário para mim, mas se for algo que eu não preciso, que daqui, hoje eu estou em Goiânia, e daqui pode ser que amanhã eu não esteja mais em Goiânia. E para onde eu vou levar esse carro? Às vezes eu estou lá na África. Como eu vou levar esse carro? Sim. Entendeu? E é essa visão que às vezes eu quero que minha família entenda, e não foi fácil. E não é É, fácil. não é fácil ainda. Quando foi para mim, aconteceu a minha saída do meu trabalho, eles achou que eu ia primeiro ter todo o meu dinheiro que tinha do acerto lá e tudo mais, e depois iria procurar por um novo emprego. Uhum. Então, antes que acontecesse tudo isso, minha mãe hoje ela não mora aqui em Goiânia, né? Para Sim. quem não sabe, ela mora no interior de Goiás. Então, quando eu saí do meu emprego, eu fui para lá, para casa da minha mãe e da minha irmã mais velha que mora lá, minhas sobrinhas, a minha família mais próxima a mim, né? Que mora em outra cidade. Eu fui para lá para ter esse momento com eles de mesa, de ser franco para eles daquilo que Deus tinha comunicado comigo. Porque eu queria que a minha família, primeiramente, além dos meus amigos e todas as outras pessoas, que a minha família seja a primeiro a saber de tudo isso, entendeu? Sim. A primeiro para que eles pudessem aceitar E apoiar. e me apoiar. Porque quando há um apoio da família, independente de quem ao redor não te apoia, a Fica família muito mais fácil. se torna muito mais fácil. Sem dúvidas. Então, assim, eu tive um tempo de comunhão, de mesa com eles. A gente chorou muito nesse dia, porque quando eu falei para eles que estava próximo de uma das viagens que eu estava indo para os ribeirinhos Sim. específico, eu falei para eles, ó, eu estou indo para mais uma viagem e pode ser que seja a minha última viagem. Meu Deus. Pode ser que ali o Senhor decida me recolher. Pode ser que ali o Senhor decida me levar para Ele. E pode ser que ainda sejam muitas outras viagens. Mas eu quero que vocês saibam que, independente de tudo isso, eu estou seguindo a voz do Senhor.
Eu não estou fazendo a minha própria vontade, o meu próprio querer. Talvez a vontade, o querer do PH humano seria viver uma vida normalmente, como CLT, das 8 às 6, e ir numa faculdade, num curso e tudo mais. Mas não era isso que Deus queria para mim. Entendeu? Sim. Deus estava pensando além do que os meus olhos e que os olhos da minha família viam. Entendeu? E, na verdade, esse foi o ponto-chave, né? Para eles perceberem o quão sério isso se tornaria, né? Essa parte que você chegou, sentou com eles e apresentou que você, a partir daquele momento, se tornaria um missionário e entregaria sua vida para o reino, eles entenderam o quão sério é o chamado. E eu quis ser claro com eles também para preparar, porque infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas, por causa, como eu disse já várias vezes, por causa desse materialismo gigantesco, eu saberia que eu ouviria comentários Sim, por parte de pessoas da minha família que não são tão próximas a mim, não sabe da minha realidade, não sabe nada a respeito do PH em específico, que talvez chegariam na minha mãe, nas minhas irmãs, e trariam palavras que talvez iriam causar preocupação neles. maldosos, né? Exatamente. E eu quis deixar para eles, para que eles também tivessem a mesma paz que eu tenho hoje. Sim. Que não foi algo, uma decisão humana do PH meramente. Foi algo que Deus comunicou comigo, que era chegar esse tempo, que era para mim viver esse novo tempo com ele. Direcionado, né? Exatamente. Então, assim, eu quis que eles entendessem que não partiu apenas de mim. Claro que foi uma escolha, que tudo na nossa vida são escolhas, são decisões nossas, mas eu quis que eles entendessem que foi um direcionamento da parte de Deus. A minha saída do meu trabalho, o meu abandono da minha profissão como economista e tudo mais, para eu seguir aquilo que Deus estava comunicando. Bacana. E além de Paulo, que é o nosso missionário do coração, quem que são? Você tem alguma inspiração quando você decidiu se tornar missionário? Você teve alguém que você se inspirou? Você teve alguém? E por que esse alguém? Tá. Às vezes as pessoas me param para perguntar a respeito disso, e claro que sempre vem à nossa mente primeiro, em relacionado à Bíblia, vem Paulo. E, e em relação a pessoas, sendo bem sincero com você, eu não tenho uma pessoa específica que, que seja talvez uma referência. Sim. Tem várias pessoas que me impulsionam a viver aquilo que essas pessoas vivem. Mas uma referência em si, não. Não, como nome de pessoa específica, não tenho. Ao longo da caminhada, eu tenho muitas pessoas que eu admiro, são pessoas anônimas que a internet não conhece, as mídias não conhecem, a igreja não Mas conhece, que o reino conhece. mas que o Os reino céus conhece. E eu tive o privilégio de caminhar com essas pessoas e de aprender com a vida dessas pessoas. Então, essas pessoas foram molas propulsoras para que eu pudesse viver. Forte. Mas, para mim, além de Paulo na Bíblia, é Jesus. Para mim, ele é o maior Amém. personagem de Com todos os certeza. tempos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu iria te perguntar qual foi a sua primeira missão regional, local. Porém, como você já disse, você já fez várias missões, então a gente não pode pontuar uma em si para falar, não, esse foi o ponto de partida, porque às vezes a gente faz a missão dentro de casa e nem percebe, né? Então eu quero que você me pontue uma missão sua regional que te marcou, algo que te marcou, seja na sua casa, seja na sua região, no seu setor, na sua cidade, uma região ali próxima, mas uma missão sua regional que te marcou, algo que aconteceu na sua missão que te marcou. São muitas experiências, né? É difícil até te dizer assim, nossa, uma que te marcou bastante. Algo que sempre me chamou muita atenção, mesmo antes de eu me entender como missionário, quando meu pai ainda era em vida. Hoje eu não tenho mais meu pai, né? Jesus já recolheu Sim. ele. Mas algo que me chamava muita atenção, que por mais que durante a minha adolescência, eu não me considero que fui o melhor filho, não me considero, eu poderia ter sido um filho muito melhor, mas isso é só com a maturidade que a gente vai entendendo isso. Mas sempre que eu pude ouvir do meu pai, quando ele ainda não era cristão, era de poder ouvir dele que um dia, se eu me tornar cristão, se eu decidir ir para a igreja, eu quero ser como Felipe. Então Meu isso me Deus. chamava muito a atenção, de prosseguir, de permanecer, que eu estava vendo que dentro da minha casa eu também poderia ser uma referência. É forte. Porque às vezes as pessoas como missionários, como referência no mundo
religioso em específico, elas querem ser muita referência para as pessoas de fora, e às vezes não é para dentro de casa, né? Então hoje eu tenho aprendido muito sobre isso, com a minha mãe, em específico também, mas além dessa questão da minha família, teve um período muito interessante da minha vida que eu fazia uns trabalhos de evangelismo com a minha igreja, e dois trabalhos me chamaram muito a atenção, que foram os trabalhos que a gente fez nos Sinaleiros, aqui de Goiânia, Sim, que a gente... Uma coisa que eu tomo para minha vida hoje. O campo missionário, você precisa, quando você entende essa visão, você precisa envolver as pessoas, a fazer que as pessoas se tornem participantes disso. E mesmo antes de eu ter esse entendimento de ser um missionário, eu sempre gostei de envolver as pessoas. Então a gente fez um projeto nos Sinaleiros de levar cartas para as pessoas, de entregar cartas para as pessoas sim. de forma aleatória. Nós oramos, pedimos ao Senhor as palavras para que nós escrevêssemos essas cartas e o Senhor nos direcionou para escrever. E o que me chamou muita atenção, porque não foram só pessoas da minha igreja que Que fizeram participaram. parte de tudo isso. Foram pessoas de outras igrejas e pessoas também que não participavam de igrejas, mas que queriam Sério? participar desse movimento. Bacana. Então, assim, havia sempre esse desejo no meu coração das pessoas serem participantes. Não só eu ser participante, mas das pessoas ao meu redor ser participante. Então, assim, essa questão de influenciar as pessoas a, de alguma forma, tocar a vida das pessoas. E a gente teve não foi um projeto muito longo que a gente desenvolveu, foi exatamente com um tempo específico, mas a gente teve muitos testemunhos das pessoas nos procurarem, às vezes nas redes sociais, e falar, porque a gente deixava o arroba da igreja, Sim. para que as pessoas que tivessem algum testemunho nos procurassem. E muitas pessoas nos procuraram, relatando sobre as palavras que haviam ali serem direcionadas para o seu coração, de serem realmente, foi Deus que fez com que a gente fizesse aquilo ali, que a gente entender que não foi nós. Plantaram a semente. Exatamente. Depois poderam. É Exatamente. forte. E agora a gente vai entrar num assunto que eu acho que a maioria das pessoas querem saber. Qual foi a sua primeira missão como é que chama? Desculpa. Não, transcultural. 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 Eu ia falar intercontinental, tá vendo? Eu já estou profetizando sobre sua vida, meu irmão. Amém. Glória a Qual Deus. foi a sua primeira missão transcultural? Eu sempre, como eu falei para você, né? Eu sempre gostei muito de aprender, né? Com as Sim. pessoas. E tem uma agência missionária que se chama Jocum, aqui em Goiânia, e ela tem em todo o Brasil e no Sim. mundo. Então, foi a minha primeira escola missionária que eu fiz, foi dentro da Jocum. E eu tive a oportunidade de trabalhar com jovens e adolescentes do Paraná. Foi um trabalho tão incrível que foi assim, eu vou até abrir meu coração para vocês, é algo específico que eu sempre tive um sonho muito grande de andar de avião. Ah, Às foi a vezes, primeira vez. às vezes parecia muito bobo quando eu falava para as pessoas a respeito disso, mas era um sonho pessoal que eu tinha. Nossa, eu sempre. Isso eu achava muito distante da minha realidade, né? De achar que era muito caro e tudo mais. E quando eu fui viver essa missão no estado do Paraná, foi quando eu andei de avião pela primeira vez. Então, assim, o Senhor falou muito comigo naquele tempo, porque isso era o Senhor tudo apontando para esse tempo que eu estou vivendo hoje, só para você entender. Porque às vezes as pessoas pensam assim: nosso PH está vivendo tudo que está vivendo hoje, mas não sabe tudo aquilo que a gente já viveu lá atrás. E eles acham que é repentino, né? Exatamente. Existe uma caminhada. Já faz mais de 5 anos que eu venho caminhando nesse campo missionário. Não de forma integral como estou Sim, vivendo hoje, sim. mas já participando de projetos e fazendo viagens missionárias. Então, quando eu entrei dentro do avião, o Senhor foi como se viesse um flash na minha cabeça. Tá vendo agora o seu sonho de andar de avião se tornando realidade? E não apenas de andar de avião, mas cumprindo aquilo que eu tenho para você. Meu Deus. É Aquilo forte. que eu tenho para você é isso. E é para isso que eu chamei você. Então, assim, o Senhor começava a comunicar coisas comigo nesse sentido. Então, assim, a minha primeira missão transcultural foi fazendo projeto de evangelismo na orla da praia. Na orla da Na orla praia? da Que praia. bacana. Foi uma outra questão que eu sempre falo para as pessoas, foi um outro sonho que Deus me permitiu conhecer. Porque eu conheci o mar,
também na missão. Meu Deus. Deus já tinha preparado tudo ali para você. Tudo Aquela ali para viagem. nós, exatamente. Então, assim, a gente fez projetos de teatro, de dança, na praia, porque existe uma movimentação de pessoas muito Sim. grande ao redor da praia. Então, é um campo missionário muito grande. Muito forte também. Para as pessoas que são, para nós que somos de Goiás, que não temos praia, não temos mar, os meus amigos vivem me zoando sobre isso. Principalmente os carioca. Eles zoam sempre essa relação sobre a gente não ter praia. Então, vocês que têm esse privilégio de viver em cidades, estados Aproveitem. litorâneos, Aproveitem, tá vendo? aproveitem isso, porque é um campo missionário. Com certeza. Então, a minha primeira experiência no campo missionário foi no litoral de uma praia. A gente fez ali várias apresentações artísticas e as pessoas se aglomeravam ali para ver. E depois de tudo isso, porque era só uma forma de atrair pessoas. Sim. Depois que a gente fazia toda a questão teatral, de dança e tudo mais, era o momento que a gente ia abordar as pessoas. E nesse momento que acontecia realmente o que é evangelismo, né? Porque às vezes as pessoas acham que essas ações de impacto é evangelismo, e não é. Agora eu vou entrar num assunto muito bacana que, inclusive, eu já participei várias vezes dessa missão, que, para quem não sabe, o PH ele é um dos missionários da nossa região que serve uma agência chamada Agência Agir. E dentro dessa agência ela tem vários projetos, né? Sim. Inclusive, minha esposa, a maioria das pessoas da nossa igreja participou de um projeto chamado Impacto Radical. E esse projeto, ele tem como plano de fundo a igreja perseguida. E ele trouxe uma outra visão para mim sobre a igreja em si. E foi um projeto que marcou muito minha vida. E você tem a oportunidade, você não é um missionário oficial deles, mas você tem a oportunidade de onde você ir, você carregar o nome da AGI, porque você participa dos projetos dele. Então eu quero agora que você fale sobre esses projetos que a AGI tem e os projetos que você teve o prazer de participar. Ok. Então, a Agência Agir entrou na minha vida, na vida do PH, há 7 anos atrás, quando eu conheci o projeto que você participou e relatou, né? Que é o Impacto Radical. E foi eu a considero um grande divisor de águas também no meu ministério, que me impulsionou bastante para viver o que eu estou vivendo hoje, porque a gente é como se fosse uma imersão, né? Que Sim, vivenciamos ali de um campo missionário em uma região perseguida do mundo. Então, assim, isso me chamou muita atenção como cristão, porque às vezes a gente vive na nossa bolha ali, sendo que tem muitas pessoas que estão fora dessa bolha ali, vivendo realmente por Cristo, ao ponto de entregar a sua própria vida. sem dúvida. É uma realidade que traz para a gente e a gente consegue ter a percepção, mais ou menos, como realmente os cristãos perseguidos vivem, né? Então eu falei assim, meu Deus, como tem tanta gente entregando sua própria vida em amor Sim, a Cristo, e eu tô aqui dentro da minha vida normal, no meu cotidiano, vivendo como se nada estivesse acontecendo lá fora. Então, assim, é uma coisa que ampliou minha visão como cristão a respeito disso, de entender que igreja não é só a comunidade a qual eu participo. sim, Igreja é todo mundo que representa Jesus. Então, tem muita gente lá fora representando Jesus que não são conhecidos, não tem seu nome na mídia, mas estão ali dando sua vida em favor do reino, em favor de pessoas, em favor de Jesus. sim. Então, assim, esse projeto, a qual hoje eu faço parte, já há 7 anos, fiz parte do projeto Impacto Radical, conheci os projetos missionários que eles participavam, mas não mergulhei de cabeça de início. Tive um pouco de resistência, exatamente por causa do meu antigo sistema Sim, religioso que eu sim. vivia. Inclusive, esse projeto, quem me apresentou foi o PH. Ele e mais outras pessoas. E no começo a gente sempre fica muito resistente por não conhecer o projeto. Mas uma coisa eu te indico. Se você ainda não conhece o projeto Impacto Radical ou não conhece a agência Agir, a gente vai deixar fixado aqui nos comentários o link e todos os canais de comunicação deles. Eu te convido a conhecer esse projeto, que da mesma forma que mudou a minha vida, tenho certeza que foi um divisor, igual você falou, para ter mudado a sua Com também. certeza, com certeza. Então, assim, isso me impulsionou a querer viver mais na prática a missão, Sim, o campo missionário. Porque eu pensava comigo, como eu
posso ter paz de espírito vivendo dentro da minha igreja com tanta conforto, e sendo tem pessoas lá que vivem por Cristo sem nenhum conforto nenhum e entregam sua vida Sim. por amor. Então, assim, eu falava assim, eu preciso entender mais a fundo sobre isso. Foi quando eu comecei a me envolver com os projetos missionários deles. O primeiro projeto missionário que eu participei juntamente com essa agência missionária, que é a AGI, foi o projeto dos Ribeirinhos, que fica na Ilha do Marajó. Eu acho que esse era um dos temas central que todo mundo que conhece o PH queria que a gente chegasse nessa parte. E além dos ribeirinhos, daqui a pouco ele vai falar de um outro projeto também que a agência tem, que é o projeto, digamos, o cargo-chefe da agência. E ele vai falar com muita propriedade, porque ele não foi só apenas uma vez, né, PH? Você teve a oportunidade de outras vezes também. Sim. E o que aconteceu lá no Ribeirinhos que te fez ter uma percepção diferente do que é o mundo? Uma das questões que mais me impactou, claro, humanamente, né? Porque existe uma questão que as mídias expôs a respeito da exploração infantil, do abuso, do tráfico humano de pessoas que acontecia ali, mas a gente só ouvia falar. A gente só sabia o que a mídia dizia, Sim. o que as canções diziam, antes de viver tudo isso na prática e ver que isso é uma realidade, que não está distante de nós. Porque nós pensamos, quando vemos filmes, documentários, noticiários, a gente vê algo muito distante da nossa realidade. Quando nós vivemos isso na prática, é quando a gente tem aquele choque. Quando eu fui no Ribeirinhos a primeira vez, eu voltei daquele lugar e falando que eu não ia mais voltar ali. Porque a primeira coisa que eu falei quando eu voltei para casa, para Jesus, foi: Senhor, eu não tenho nada para oferecer. O que eu tenho é muito pouco diante do que aquele povo precisa, do que aquele povo merece. Porque são pessoas esquecidas por governantes, esquecidas por autoridades, mas são muito lembradas por Jesus. Foi quando eu voltei para casa e precisei ressignificar muitas coisas pessoais minhas, muitas coisas pessoais do PH. Sim. Porque eu falava assim, como eu posso ir para um local daquele onde existe uma carência muito grande de alimento, de amor, de tudo. Saneamento básico. Saneamento básico. A região que a agência atende hoje há quase 10 anos já, aquela região, na Ilha do Marajó, uma dos arquipélagos lá chama Melgaço, Sim. que é uma cidade que fica dentro da Ilha do Marajó, e foi uma cidade totalmente estratégica que Deus direcionou para que a agência estivesse lá. Dentro daquilo que os governantes e as pesquisas apontam, fala que é a cidade com o pior índice de desenvolvimento humano. Meu Deus. Ou seja, o índice que mede o nível de pobreza, de assistência, é esse índice, o IDH. Uhum. Então, assim, quando a gente deparou com isso, a gente pensa assim, não, mas é só politicagem, é só a mídia querendo achar, se tornar. Não é. É realmente isso. Quando eu me deparei isso, indo lá a primeira vez, a sensação que eu tive é que eu era um grão de areia no oceano. Meu Deus. Eu falava, Senhor, não tenho... É muito pouco que eu tenho para oferecer. Mas aí que o Senhor começou a ministrar comigo. Era o pouco que você tem que eu vou me tornar grande e vou fazer acontecer. Porque o que a gente precisa entender dentro do campo missionário, dentro dos nossos ministérios, é que não é sobre nós. Não é sobre o que nós temos, não é aquilo que nós podemos, é sobre Jesus. É sobre quem Ele é, o que Ele pode fazer. E Ele precisa de quê? De pessoas disponíveis, de pessoas dispostas a ir e fazer. E Ele vai fazer acontecer através da ação do Espírito Santo. Quando eu comecei a ter mais clareza sobre isso, eu decidi retornar e nessas idas e vindas, eu já fui lá 6 vezes. E cada vez é uma experiência diferente. cada vez é uma experiência diferente. E eu quero tirar eu sempre quis te fazer essa pergunta, na verdade. E agora casou muito bem na situação. A primeira vez que você foi, porque vocês pegam, se eu não me engano, 18 horas de barco, né? 18 horas de barco até conseguir chegar na ilha de Marajó. A primeira vez que você foi, qual que é a sensação quando você começou a perceber que estava chegando na ilha? Aquele momento vocês andaram
as 18 horas de barco, mas na hora que você percebeu que ia chegar na ilha, qual que foi a sensação? Euforia, tristeza pelo cenário caótico, alegria, ansiedade. E pelos relatos, inclusive a minha esposa já teve o prazer de participar também dessa missão nos Ribeirinhos. Ela me disse algo que me marcou muito, que quando você chega no porto, as crianças já estão todas te esperando. Elas já sabem que você vai estar naquele local. Então, qual que foi a sua sensação ao saber que você estava se aproximando a primeira vez daquele local? E se até hoje, quando você volta, a sensação é a mesma? É, eu, eu tinha outros amigos que já tinham ido e eu acompanhava eles pelas redes sociais e Sim. eles me contaram sobre como é, né, e tudo mais. E o que eles sempre falam a respeito é exatamente sobre as crianças, né? Porque lá, apesar de ser um local muito pobre e as pessoas, muitos nem têm onde morar, assim, o seu próprio local de morar, são famílias muito grandes. São famílias com 5, 8, 10, 12 filhos, coisa que já não é uma realidade para nós que vivemos nos grandes centros urbanos, de terem famílias assim tão grandes. Isso era uma realidade dos nossos avós, bisavós, dos Uhum. nossos pais, de terem famílias com tantos filhos. Então isso me impactou muito de deparar com isso. Só que eu tinha uma preocupação muito grande. Porque quando eu fui a minha primeira viagem para o Marajó, eu ainda estava no meu trabalho. Eu Hum, ainda não tinha. foi naquele período de férias. Exatamente. Sim. Eu ainda não tinha abrido mão, do meu trabalho, então eu sabia que eu não poderia estar voltando lá com constância por causa do meu trabalho. Então, assim, eu pensei logo comigo, não vou me apegar à criança, não vou me aproximar, Impossível. não vou, Alguém explica para ele que é impossível? não vou me aproximar muito para não gerar afetividade. E eu sou uma pessoa que me apego muito fácil com as pessoas e principalmente em relação com as crianças. E agora isso é um pouco difícil de Tá falar. vendo? Eu sei que é difícil a gente não querer, na verdade. A gente fala que não vai escolher uma criança quando chega lá. Porém, eu tenho um relato de dentro da minha casa, que a minha esposa, quando ela foi, a minha esposa querida, ela inclusive se encontra ali, mas quando a minha esposa foi lá pro Ribeirinhos, um garoto adotou ela, porque não é ela, não é a gente que adota as crianças, né? Ela falava muito disso pra mim, e que as crianças que adotavam a gente quando chega lá, e não a gente que escolhe a criança, né? Quando chega. E ela trouxe lá do Ribeirinho um presente que o Flavinho deu para ela, uma camisa. É algo muito simples, uma camisa que ele utilizou o período que ela ficou lá, porque pelo fato deles não terem condições nenhuma, né? Eles sempre utilizam geralmente as mesmas roupas. E aí ela trouxe essa roupa e ela chegou em casa, ela se apegou demais. Ela chegou em casa e ela chorava, e ela olhava a camisa. E ela, aí quando ela engravidou, ela queria colocar o nome do filho dela, meu filho, Flavinho. Aí eu falei, ai, é difícil, gente. Então, realmente, as crianças fazem toda a diferença naquela região. E eu quero saber de você, com suas próprias palavras. Igual eu tinha te falado, qual a sensação de você chegar às 18 horas de barco e chegar, as crianças estarem a pronto esperando vocês? Então, é algo que, como eu disse, é um pouco difícil de falar em palavras, por quê? Porque todas as palavras que eu dissesse eu jamais conseguiria expressar. Jamais. Isso é uma coisa que a pessoa precisa viver. É uma Sim. experiência muito pessoal mesmo. Mas existe algo muito especial de Deus sobre aquele lugar. Muito especial de Deus mesmo, porque antes mesmo de a gente pisar ali na terra, em Melgaço, já existe uma atmosfera muito preciosa que a gente consegue sentir no corpo físico mesmo, Meu de Deus. tanto que existe. Eu sempre falo para as pessoas que eu converso, a mão de Deus é muito sobre aquele lugar. O cuidado de Deus, tudo que há de ausência humana, de cuidados de governantes, de educação pública, de saneamento básico, existe algo muito maior do cuidado de Deus sobre aquele lugar. Então a gente consegue sentir isso ali na pele, fisicamente, algo antes de chegar uma emoção, algo assim Gera uma palpitando em nosso expectativa. coração, muito grande sobre estar ali. E quando você chega, que você se depara com a questão das crianças te recebendo ali, mesmo sem te conhecer, porque quem vai a primeira vez se depara
com pessoas totalmente diferentes, pessoas estranhas, que ao nosso ver, que vêm dos grandes centros, Sim. que a gente é acostumado com as crianças daqui, elas não se aproximam de você por você ser um estranho, Aham. porque já pensam logo coisas ruins. Mas existe tanto Carência. uma carência e uma inocência tão grande sobre as crianças que mesmo sem elas te conhecer, elas começam a se aproximar de você, começam a querer abraço, querer cuidado. E eu fui muito preocupado com isso, porque por não querer me apegar com Sim, as crianças, por não saber se voltaria ali ou não, então é criar uma afetividade. E existe uma questão da responsabilidade emocional com que certeza. você precisa ter, principalmente com uma criança. Não tem como você gerar algo dentro de uma criança e querer que ela esqueça. Não, eu posso amanhã esquecer, mas uma criança não. Esquece não. O que você fala com uma criança hoje, daqui uma semana, daqui um mês, ela vai estar lembrando. Então, assim, eu tinha essa preocupação muito grande. E eu falei assim, não vou dar presente, não vou ficar apegado com nenhuma criança, não vou dar comida, não vou fazer nada. Porque eu sei que pode ser que eu não volte aqui nesse lugar. E foi como você mesmo relatou a respeito da sua esposa. E isso é muito verídico ali naquele lugar. É, esse senso de adoção que acontece. Sim. E eu fui uma pessoa que a criança me adotou, mas eu me senti como se eu tivesse sido adotado, é, no espírito mesmo da palavra de adoção, Sim. porque eu fui curado através da vida daquela criança. Algo que talvez foi uma ausência muito grande durante a minha infância com meu pai, de não ter um contato físico, uma relação íntima de pai e filho, de segurar na mão, de abraçar, porque meu pai não teve essa cultura e ele não conseguiu me passar isso, Sim. porque algo que foi a ausência dos pais dele. E eu não culpo meu pai por isso. Jamais, nunca culpei ele por ele não poder me dar algo que ele não recebeu. Mas quando aquela criança começou a caminhar comigo, eu comecei a ver a mão de Deus me curando ali através daquela criança. Isso é tão forte, Demais, tão cara. poderoso, porque a gente acha que não tem, que uma criança não tem poder de fazer. E eu vivi plenamente isso. Hoje eu tive minhas emoções curadas, tratadas através da vida de uma criança. É forte mesmo. Que sem saber, sem ela saber de nada da minha história, do meu passado, da minha infância, ela foi cura para minha criança interior. Sim. Então, assim, eu me senti muito amado, muito abraçado por aquela criança, e eu entendi o propósito de por que aquela criança tinha se aproximado de mim. E quando eu comecei a conversar com aquela criança, porque eu sempre falo para as pessoas que desejam ir para o campo missionário, você não deve ir para o campo missionário para mostrar quem é você, mas quem é Jesus através de você. Então, assim, tudo que eu queria implantar na vida daquela criança que decidiu caminhar comigo, mesmo eu não ofereci nada para aquela criança, nada, nada, além de segurar na mão, além de abraçar, além de dar palavras de Amor. afirmação. Exatamente, era só isso que aquela criança queria. E passar o caráter de Cristo. Porque eu sei que um dia eu não vou voltar mais naquele lugar. Sim. Mas eu preciso saber que existe algo que vai ficar, que é Jesus, que vai permanecer na vida daquela criança, do adolescente, do A adulto. semente plantada. Exatamente. E como isso é precioso a gente entender que a semente também é plantada na vida das crianças. Que às vezes a gente tem essa questão do adulto, do adolescente, mas não, a criança também é a igreja. Com certeza. A criança também faz parte de tudo isso. Se todas as crianças forem tratadas como elas deveriam ser tratadas, como a própria palavra de Deus manda, que nós precisamos deixar que as crianças vão até Cristo, Sim. e nós fizermos dessa forma, não se torna adultos feridos, não se torna adultos magoados, frustrados com a igreja, com religião, porque foi uma criança que teve uma semente plantada desde a sua infância em relação a isso. Sim. E é um assunto que exige horas e horas para a gente conversar sobre isso, mas eu quero fazer uma pergunta. Qual a forma de evangelização que vocês utilizam lá em Melgaço? Qual a forma de vocês chegarem nas famílias? O que vocês fazem? Vocês fazem culto nas praças? O que acontece lá em Melgaço para fazer você sair daqui e evangelizar lá naquele local? Então, pela essa questão da pobreza ser extrema lá, graças a Deus hoje isso já é uma realidade muito diferente. Porque a gente também não pode falar que é
a mesma coisa, porque senão a gente não está gerando nada naquele lugar. Sim, Sementes não estão sendo geradas frutos. E não, lá não está sendo, tem sido geradas sementes sendo semeadas, mas sim. já tem frutos sendo gerados. Hum, Então isso é muito interessante. Por quê? Porque a estratégia que essa agência tem é através de levar o quê? O que que eles precisam? Quem tem fome precisa do quê? comida, alimento. Exatamente. E é isso que a gente faz. A gente se mobiliza do Brasil inteiro para levar a cesta básica para essas famílias. Ah, mas uma cesta básica não vai saciar a fome de uma família de 15 pessoas. Não vai. E a gente é ciente disso, a gente é consciente. Foi uma coisa que eu entrei quase em colapso a primeira vez que eu vim, exatamente por causa disso. Mas com o tempo o Senhor foi me trazendo clareza a respeito daquela ferramenta Sim, que é a cesta básica, que é apenas a porta de entrada para nos aproximarmos e construirmos relacionamento com aquelas famílias, com os pais, entendendo a necessidade, explicando sobre o caráter de Cristo, mostrando o caráter de Cristo através das nossas ações, através do amor. Então, assim, essa é a principal ferramenta. E para cada região que a gente for, para cada local que a gente for, precisamos ter estratégia. com certeza. Precisamos buscar do Senhor por estratégia, para que cada pessoa seja alcançada. Lá a gente alcança através da cesta básica, mas várias outras regiões do Brasil a gente vai alcançar de outra forma. Sim. O sertão a gente alcança através da água, porque é uma necessidade muito grande. Estratégias. São estratégias que o Espírito Santo vai guiando. E quando vocês entram na casa, através dessa cesta básica, é uma porta realmente de abertura. Como funciona depois que vocês estão ali dentro? Vocês fazem um culto domiciliar, vocês conversam com os pessoal, vocês oferecem serviços, porque a gente entende que como o IDH lá é muito baixo, dependendo da forma que vocês forem falar com as pessoas, elas não vão entender. Então, creio eu que o evangelho tem que ser muito simples naquela região. Então, como que vocês fazem para chegar até as pessoas após a entrada na casa delas? Qual a forma de abordagem? O que que acontece lá dentro? Isso é interessante porque a gente precisa ter ciência a respeito dessa simplicidade, né? Sim, Que é a região. Então não adianta você chegar com a teologia, querendo explicar para eles questões teológicas que eles não vão entender. É realmente a simplicidade de quem é Jesus, como é Jesus, através de quem nós somos. Nós precisamos, através da forma que nós vivemos e nós nos apresentamos para eles, refletir que isso é Jesus. sim, Através do que a palavra diz do que é Jesus. Então, a partir do momento que nós adentramos essas casas, tem casas que a gente não pode chegar e nem abrir a Bíblia, porque muitos deles são analfabetos. Não chegaram a nem aprender a ler e escrever. E como eu vou chegar querendo ler com eles se eles não vou entender, mas não vão entender? E vai ser também uma forma de afronta. constrangimento. Ah, esse pessoal vem lá das grandes cidades e quer nos humilhar, quer Sim, nos mostrar que a gente não é nada. Não. A gente mostra a Bíblia como carta viva mesmo, sim. através das nossas próprias vidas, refletindo o que a Bíblia diz que nós devemos ser. Então, assim, chegamos, conversamos, ouvimos. A escutativa é algo que acontece e precisa muito, São muitos necessitados, né? muito. Porque, assim, são pessoas que não são ouvidas. Por muito tempo eles não foram ouvidos. Sim, Então, assim, tudo que eles querem é serem ouvidos. E Jesus fez muito disso. Por muitos lugares que ele passava, ele ouvia as pessoas. com certeza. Ele sentava para ouvir, ele fazia a mesa para poder saber da necessidade das pessoas e através dessa necessidade ele entrava com quem ele era. Ele trazia aquilo que as pessoas precisavam. Se era cura, ele curava. Se era um milagre, ele fazia. Então, assim, lá acontece muito disso. A gente escuta, ouve as necessidades, a gente nunca dá a eles expectativa que a gente vai fazer algo. Porque de nós mesmos nós não podemos nada. Vocês O nem que têm esse direito, na De verdade. forma alguma. O que nós falamos para eles é uma expectativa que eles gerem em Deus. Sim, Nós estamos alimentando a fé deles para que quando nós retornarmos para as nossas casas, eles possam saber que eles têm alguém que eles podem contar, que não vão frustrar eles, que não vão decepcionar eles, que não vão embora, que não vai embora. sim. Porque nós vamos embora, mas Jesus não. Jesus Amém. permanece. Amém por isso, né? E é isso que nós geramos ali com eles. Tem sido amadurecido a fé daquelas pessoas. Pessoas hoje têm buscado por melhorias de vida. Por isso que a gente trabalha muito com as crianças. Por quê? Porque as crianças ainda têm acesso à educação. Então a gente busca para
falar com eles a respeito de não abandonar os estudos, porque às vezes pela necessidade do trabalho, da mão de obra, que é a questão do açaí, às vezes as crianças começam a trabalhar muito cedo, e às vezes por ser a cultura de subsistência deles é a própria colheita ali, eles acabam abandonando a escola para trabalhar. Então a gente às vezes fala para eles, não abandona a escola, existe um futuro para vocês, a gente faz, gera neles os sonhos. Então a gente, ao longo desse tempo que a gente vem trabalhando com eles ali, a gente tem ouvido muito das crianças hoje sonhando, porque a gente tem um momento que tem muito específico só com as crianças ali, Sim, na base missionária que a gente tem, que é um momento onde a gente vai ter um momento só com as crianças, de ouvir, de discipular, de abraçar, e nesse momento a gente gera neles expectativas em Deus, que eles podem sonhar, que eles podem ter um futuro melhor que os seus pais tiveram, esperança. melhor que os seus avós tiveram. Então, ouvir das crianças isso. Hoje, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser um pastor. Eu Olha quero aí, ser um tá vendo? missionário, eu quero ser um médico, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um advogado, eu quero ser um Eles professor. querem ter o futuro, né? Exatamente. Então, assim, é isso que nos move, é ter algo que a gente tem certeza que uma semente que tem sido plantada e que tem gerado frutos. Porque a gente semeia algo e vê que eles têm esse desejo, é porque uma semente tem sido brotada dentro deles. Com certeza. E PH, passou os 7 dias, porque para quem não sabe, eles ficam lá na Ilha de Marajó geralmente uma semana, né? Isso. Passou os 7 dias, passou a semana, chegou a hora tão difícil, né? A hora que todo mundo teme, a hora da despedida. Como funciona? Novamente, qual a sensação a ser trazida até vocês na hora que vocês embarcam naquele barco e as crianças ficam no porto? É. Nessa hora, precisa de muita inteligência emocional, muita estrutura emocional e espiritual para que a gente não confunda as coisas. Porque uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses anos que eu venho trabalhando com os povos ribeirinhos, e o Senhor ainda não me deu uma palavra sobre ir morar e fazer um trabalho mais efetivo com eles ainda. Pode ser que isso aconteça um dia? Pode, mas ainda não aconteceu. E enquanto isso não aconteceu, o que que eu preciso entender? Que eu não sou responsável por eles. Que quem é responsável por eles é Jesus. Sim, Que quem é o dono deles é Jesus. Que quem vai cuidar deles é Jesus. Que quem vai abraçar quando nós não estivermos lá é Jesus. Então, assim, a gente chora muito, chora. É muito difícil, é muito doloroso. Uma sensação muito difícil de pensar, ao mesmo tempo de falar assim: será que é a última vez que eu venho a esse lugar? Será que é a última vez que eu vejo essa criança, que eu vou visitar essa família, que eu vou abraçar essa criança, que eu vou sentir o toque físico dessa criança? É a última vez que eu vou orar por essa criança, impor as minhas mãos, profetizar um futuro sobre essa criança? Ou eu vou voltar outras vezes? Tudo pertence ao Senhor. E é nesse sentido que nós precisamos nos desprender. É esse momento que nós fazemos meio que um desligamento. e não é fácil. Não é fácil. Meu Deus. Não é fácil, porque a gente acaba criando um Vínculo. vínculo, uma conexão muito grande, porque aquele povo tem um amor que não. Eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Sim. Eu sempre tive muito contato, com muito relacionamento com muitas pessoas, amizades, família e tudo mais, mas eu nunca tinha encontrado um povo tão amável como eu encontrei no Marajó. Meu Um Deus. povo que tinha tudo para reclamar, para murmurar, para Pra desistir. desistir da vida. Muito pelo contrário, eles têm um coração disposto a amar, a cuidar, como eu fui cuidado por essa criança. Eles têm um coração muito grato, muito grato. Não existe palavras de murmuração sobre eles. Tudo que eles fazem é muito obrigado porque vocês vieram, porque Jesus enviou vocês. E eles nos ensinam demais. Porque são tantos testemunhos que eles nos contam, de milagres que eles vivem e como eles compartilham daquilo que eles recebem de Deus com outras pessoas que ainda a gente não consegue atender por ser uma comunidade muito grande. Então, assim, o despedir é muito difícil. Acho que é uma das horas mais complicadas é eu voltar para casa. Ah, imagino. Imagino. E tenho relatos da minha própria casa, o quão é difícil voltar. O quão é difícil voltar. E também você tinha falado anteriormente sobre o projeto no sertão.
Agir no sertão. E eu quero saber de você, como é que funciona? Como é que é essa porta de entrada e o que que vocês fazem lá no sertão? Então, o meu contato com o sertão aconteceu não apenas com a AGI, eu tive um outro contato com uma outra agência, que eu tive a oportunidade de conhecer duas regiões diferentes do sertão brasileiro. Sim, Pela AGI, a gente fez o trabalho com a região do Rio Grande do Norte, na cidade de Barcelona, uma cidade bem interiorzinho de Rio Grande do sei. Norte. E pela essa outra agência, a gente fez um trabalho na região do Ceará, em Juazeiro do Norte. E qual você É, sentiu mais escassez? Então, a questão do evangelho em si, o sertão existe a questão da predominância muito da cultura do catolicismo, né? Que é a mais implantado em questão de religião dentro do sertão é mais sobre o catolicismo. Sim, O que eles conhecem sobre Jesus é aquilo que o catolicismo prega. É, existe uma escassez muito grande de evangelho dentro de ambos. de ambos os dois, porque uma das questões que são de maior dificuldade é pessoas que desejam abrir mão de tempo, de sonhos pessoais, para se disponibilizarem para ir nesses lugares. Porque as pessoas estão sedentas, Sim, sedentas por ouvir sobre Jesus. Tanto o Ribeirinhos como o Sertão, uma questão de diferença relacionada ao Sertão com os ribeirinhos é porque no Sertão o atendimento que a gente fazia com as famílias no momento de evangelismo são famílias muito mais distantes uma das outras. A ah, gente sim. visitava uma casa, depois andava, e depois a gente encontrava uma outra casa. Então, eles vivem em ambientes de muita solidão. Hum, Então, assim, são pessoas que vivem muito sozinhos, não vivem muito em comunidade. Então, qual que é a carência deles? De conversar. Teve casos no sertão que a gente sentou para conversar com pessoas que a gente ficou 1 hora e meia, 2 horas dentro de uma única casa, ouvindo as caramba, pessoas, ouvindo elas falarem sobre a sua vida, relatar sobre os seus problemas, e elas são muito acolhedoras. Uma diferença que, por exemplo, do Ribeirinhos, que a gente entra nas casas e a gente não aceita água, não sim. aceita alimentação que eles dão, Uhum, apesar de não acontecer por causa da escassez de não sim. ter mesmo, não porque eles não querem dar, no sertão já é diferente isso. E eles são tão acolhedores e a forma deles demonstrar amor é servindo. Então, quando você entra na casa de um sertanejo, a primeira coisa que eles querem te oferecer, ou um suco gelado, por Ah, causa do calor extremo, aham. ou um cafezinho. Sempre tem. Totalmente extremo, né? O suco gelado ou o café quente. Sempre tem, e é a forma que é a porta de Sim, entrada para poder você conversar. Se você, por exemplo, chega numa casa de um sertanejo que mora na região do sertão, né? E você nega, é uma forma que você afasta ele. Porque ele sente como se fosse rejeitado. entendi. Então, assim, quem não toma café tem que aprender a tomar, quem não é adepto dos sucos tem que aprender. O campo missionário é um campo muito de desafios, né? Sim. Você precisa ser desafiado. Eu conheci diversos missionários que não tomam café, E mas teve que tomar e teve pelo que respeito. tomar pelo respeito, para conquistar a confiança Sim, daquela pessoa. Porque, por ser uma questão cultural, a receptividade do povo sertanejo, então, assim, se você nega algo que eles te oferecem, eles não querem você voltar na casa deles mais. É entendi. meio que uma forma de falta de respeito. Sim. Então, nesse momento ali que você toma um café, que você toma um suco, uma água gelada, ali você troca experiências. E nesse momento é quando você implanta o evangelho, o reino de Deus, o que a palavra de Deus diz. Sim. E creio eu, posso estar enganado, mas a despedida de lá é bem mais fácil do que a do Ribeirinho, ou não? Me diz com suas próprias Então, palavras. e eu tenho uma dificuldade grande com despedidas. Então, eu achei tão difícil, tão quanto ser lá, quanto nos ribeirinhos. A questão da diferença de lá, do sertão, que eu percebi em relação aos ribeirinhos, é a questão das crianças. As regiões que eu fiz esse trabalho no Ceará e no Rio Grande do Norte não tinha um número tão grande de crianças como tinha no Ribeirinhos. Então, assim, o acesso que eu tive mais próximos com o sertão foi mais com famílias. Ah, sim. E não tinha muito contato com as E não crianças. tinha um local de despedida igual tem no Porto, lá. Exatamente. Era tipo assim, você ia na casa,
evangelizava e a despedida era ali, tchau, É, da próxima, se Deus quiser, a gente volta, tal. exatamente. Não tinha aquele local de falar assim, tamo indo Ali, embora, tchau. Ah, exatamente. então, nesse caso, Assim, a dor que a gente sentia é exatamente do seguinte: eu sei que eu tô indo embora, entendeu? Às vezes neles, nem eles mesmos às vezes sabiam quando a gente estaria indo e embora. às vezes eles podem achar, não, amanhã eles voltam, É, tal. e também por eles morarem em regiões muito afastadas uns dos outros, Sim, da região que a gente estava ficando lá, durante esse período que a gente estava fazendo essas ações missionárias, muitos deles não viu quando a gente foi embora. Então, assim, a gente não houve uma despedida. A despedida que teve realmente foi quando a gente fez o todo momento ali na casa, sim, conversou, se despediu, fez uma oração, mas a gente não deu um adeus. sim, Nós entendi. sabíamos que era um adeus, Mas eles não eles não. sabiam, né? Eles não. Até então. E da mesma forma que a gente faz no Ribeirinhos, também fazemos no Sertão. Não geramos expectativas sobre Sim, retornar ou não. Fa- Falamos que está no controle de Deus. Se Ele nos permitir voltar, a gente voltará um dia. sim, Igual, por exemplo, essas regiões do Ceará e do Rio Grande do Norte. Eu ainda não consegui retornar. Tenho muito amor por aquele povo, pelo acolhimento, como eu fui acolhido, como eu fui bem recebido por pessoas que não me conheciam. Me permitiram entrar nas suas casas, sentar na sua cadeira, no seu sofá, às vezes dentro do quarto, porque eles querem que a gente conhece a casa, sim. eles querem que a gente conhece a plantação deles, eles querem que a gente conhece tudo. Então, assim, é uma coisa que me chamou muita atenção da cultura do sertanejo, é esse acolhimento que eles têm. Então, assim, eu fui muito amado por esse acolhimento. E o campo missionário tem muito disso. A gente às vezes acha que a gente vai para amar e a gente volta amando, volta muito mais sendo amado. Sim. A gente fala, meu Deus, eu fui muito pouco do que eu entreguei para o quanto que eu estou Meu levando, o tanto que eu estou Deus. recebendo. Por Nossa isso que Senhora. quando eu falo a respeito de ter largado tudo, quando as pessoas falam, eu não larguei tudo, eu ganhei tudo. É forte. Eu ganhei tudo, porque só quem vive no campo missionário, apesar de toda a escassez que a gente passa, às vezes, de recurso financeiro, toda a escassez, às vezes, de saudade da família, saudade dos amigos, saudade da igreja local, o Espírito Santo vem como companheiro, como amigo, como consolo, e através dessas pessoas, dessas famílias que a gente abraça, que a gente acolhe, a gente se sente em casa. Eu sempre digo isso. Não tem nenhum local onde eu passei fazendo missão que eu não me senti em casa. Bacana. E agora, sobre a sua primeira viagem internacional. Existem muitas dúvidas, muitas questões. E eu quero saber de você. Deus te deu a oportunidade de estar indo até a África para fazer essa missão. Creio que foi sua primeira viagem internacional, a primeira de muitas. Deus vai abrir, continuar abrindo essas portas. E eu quero te fazer uma pergunta. Como foi a sua reação ao saber que tudo isso estava se tornando verdade? Nasceu no seu coração e quando você percebeu que agora vai dar certo, qual que foi a sua reação? Sem dúvida, é gratidão, né? Gratidão a Deus de nos permitir fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Sim, Porque Jesus já está fazendo. Muito antes de mim, outros já prepararam o caminho. sim, Muitos outros, depois de mim, irão passar pelo caminho que um dia nós preparamos. Então, assim, e todo mundo está preparando esse caminho para a volta do Messias, para a volta de Cristo. amém. E o sonho da África se tornou real a partir do momento que eu aceitei o desafio de viver uma viagem internacional. Como você disse, realmente foi minha primeira viagem, assim como aconteceu no Paraná, com a questão do meu sonho, do avião. A viagem internacional fazia parte dos meus sonhos pessoais, Sim, tanto que quando, um testemunho pessoal meu, quando eu fiz o meu passaporte, eu ainda não estava no campo missionário, foi no sério? período pandêmico que a gente viveu a- aqui no Brasil. Aham. Durante a pandemia, o Senhor me impulsionou para fazer esse passaporte. Não tinha um direcionamento para onde eu iria, para como, quando eu Você iria. só confiou. Eu só apenas fui lá e fiz um passaporte. E esse passaporte ficou guardado comigo 2 anos sem eu utilizar. E quando eu me deparei com, meu Deus, agora eu vou utilizar esse passaporte para uma viagem internacional para fazer missão. Coisa que quando lá atrás, quando eu fiz esse passaporte, quando eu emiti esse passaporte, não tinha nem esse pensamento pela minha mente. Loucura, Então, assim, os pensamentos de Deus são muito, muito maiores do que os com nossos. certeza. E excede.
excede muito do que nós pensamos ou imaginamos. Então, assim, quando vi tudo se tornando realidade, eu fiquei assim, meu Deus, como é possível tudo isso? Como eu hoje não estando com um trabalho fixo, como eu não tendo uma renda fixa, porque hoje eu ainda não tenho mantenedores que me mantêm com ofertas Sim, mensalmente. Eu recebo ofertas, mas gradualmente, mais específico quando eu vou fazer missões fora. viagens missionárias, não tem alguém que me mantém financeiramente. Então, assim, aos olhos humanos e naturais, é impossível. Impossível. Porque eu tinha pensado em uma viagem internacional quando eu ainda estava no meu trabalho, e não aconteceu. Não deu certo, não Mesmo com toda a estrutura, como salário para que eu poderia talvez pagar, e não aconteceu. Então o Senhor me permitiu sair do meu ambiente de conforto, da minha zona de conforto, de um trabalho fixo, de um salário fixo, para que eu dependesse dele e através das pessoas, daqueles que ouvem a voz do Senhor, eu vivisse tudo isso que eu vivi. E foi algo que foi sobrenatural. Se não foi a mão de Deus, não foi outra meu coisa. Deus. Diante do que eu tinha, dos recursos financeiros que eu tinha, era impossível. Meu Deus, é forte. E vamos pular para uma parte bem interessante. A chegada na África. Como que foi você pisar aquele solo, sabendo que, em curtas palavras, sabendo que você não é bem-vindo naquele local? Porque a gente sabe que aquele não é um país do cristianismo. Então, qual foi a sua sensação de falar, poxa, agora eu estou num país perseguido. Agora eu estou vivendo na pele o que é viver o evangelho. Qual foi a sua sensação quando você se deparou com essa questão? Isso é tão interessante, essa questão, porque outras pessoas já me perguntaram a respeito disso, por conhecer que Moçambique, em específico, faz parte de países que vivem em perseguição religiosa, né? É, de início, antes de viver, de pisar ali, de tornar real, eu te confesso para você que me gerou um pouco de medo, de temor. Que eu até comecei com com a minha família algumas vezes a Sim, respeito disso, de prepará-los emocionalmente, que eu poderia ser preso, que eu poderia ser morto, que eu poderia não voltar para casa. Então eu deixei muito claro isso para eles, para que eles ficassem preparados e ficassem em oração e intercessão por mim durante esse tempo. Então, algumas vezes houve no meu coração esse receio, esse medo. Mas depois que eu cheguei ali, que eu pisei ali naquele lugar, eu acho que eu tive a mesma sensação que os missionários que hoje já não estão mais entre nós, que morreram em favor do evangelho, que foram verdadeiros mártires mesmo em favor das causas de Cristo, é, é que não existe medo. A sensação que eu tinha de medo aqui no Brasil, quando eu cheguei lá, parece que isso desapareceu. meu Deus. Parece que isso fugiu, porque assim, os meus olhos e o meu coração não estava voltado para isso. Estava voltado por quem eu estava ali, por quem eu estava ali, quem tinha me enviado para estar ali. Então, assim, essa questão de onde estão os nossos olhos e o nosso coração, isso é muito importante. Porque quando nossos olhos e o nosso coração estão fixos no Senhor, não tem nada que te para. Não tem nada que te abala, não tem nada que te paralisa. Então, assim, eu depois voltando para casa, que foi quando eu retornei para casa, foi um tempo muito complicado. Eu não conseguia compartilhar nem com a minha própria família a respeito do tudo que eu tinha vivido ali naquele lugar. A minha irmã até falou assim: eu tô te achando muito estranho porque você não tá falando nada. E eu falando assim, eu não sei o que eu falar, não sei como falar de tudo que eu vivi ali naquele lugar, de tudo que eu senti de estar ali naquele lugar. Mas é, foi surpreendente essa questão, e depois eu fui analisar sobre isso, né? Quanto medo eu senti antes de chegar ali, e depois que eu cheguei ali, que aquilo se tornou real, e a gente sabia de todo o medo, de tudo perigo que a gente estava tendo ali de poder estar numa região que não, uma cultura que não é nossa, estar num país que não aceita o evangelho Sim, abertamente, e a gente estava indo ali para falar sobre aquilo que eles não aceitam. Então, assim, claro que havia o perigo, mas não havia medo no meu coração, receio. Eu não vou fazer porque eu estou com medo. Eu não vou ir porque eu estou com medo. Eu não vou na próxima casa. Eu não vou na próxima igreja dar apoio aos pastores locais por causa do medo. muito forte, meu Deus. E sobre a cultura deles?
A forma de adorar. Porque muitos se falam das formas que eles adoram a Deus. Realmente há uma diferença na adoração deles lá com a gente que tem toda uma liberdade aqui? Lá é uma verdadeira escola para cristão. Sem dúvida, a forma de adorar deles é única. Eu nunca experimentei em mais de 20 anos de cristão uma adoração tão verdadeira e tão simples como é Jesus e sentir que aquela adoração sobe ao teu trono de Deus como um aroma suave, sabe? É algo que, assim, a cultura deles é de alegria, é de festa, é de dança, é de celebração. Não é uma cultura como a nossa brasileira e de outros países, que é uma cultura de uma adoração mais worship, né, como as pessoas Sim. dizem. Eles têm uma adoração, uma forma de adoração mais de Elétrica. celebração, exatamente. Eles celebram por tudo. Então, assim, quando eu falo sobre uma escola, por quê? Porque eles fazem cultos, não são cultos de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. São cultos de 3, 4, 5, 6 horas de cultos ininterruptos. De São cultos celebração. de celebração o tempo todo. Meu, E não é um culto que começa celebrando e vai morrendo. Não. Da mesma forma que eles começam e eles é só mais e mais meu de entrega Deus. total. E pessoas que talvez não tiveram uma alimentação no dia, pessoas que talvez há muitos dias não tiveram alimentação, dormiram de forma muito ruim, porque lá a grande maioria não tem cama. A gente dormiu como eles Sim. dormiram lá, né? Que é nas esteiras, que é feita de material tipo de bambu, que forra no chão e você dorme naquilo. Então, assim, talvez eles não tiveram uma noite de sono maravilhosa, mas quando eles entravam para a presença de Jesus, não tinha nada que impedia eles levarem o melhor louvor e a melhor adoração. PH, e lá na África, como que você lida com as crianças? As crianças do Ribeirinho são de uma forma, as crianças da África têm um comportamento de outra. Como é que funciona? Então, a questão das crianças na África, o número já triplica aí, né? Porque Sério? Lá tem muito mais criança do que no Ribeirinho? se Misericórdia! nos ribeirinhos eu já me assustei um pouco pela essa questão de não ser cultural para o nosso século presente. Sim. Tem um número tão grande de pais com filhos lá, com tantos filhos, né? Lá na África isso me surpreendeu ainda mais. Meu Deus. Ainda mais, tem um relato muito específico, só para você entender a quantidade de crianças, para você ter uma dimensão. Teve um dia lá que a gente, além dos trabalhos que a gente fez com a comunidade local, a gente fez alguns trabalhos que é importante, como igreja brasileira, é de dar suporte para os pastores locais. Sim. Pastores nativos lá e pastores que vieram de outros países que decidiram plantar igrejas na África e começar a desenvolver o reino de Deus ali. Nós saímos, ficamos o dia inteiro fora da base missionária que nós ficamos alojados lá, né? E quando nós retornamos no final do dia, a rua, uma rua comum, como se fosse uma rua da sua casa, estava lotada. Sabe que uma rua que tá tão lotada que você não conseguia andar De criança. de criança. Elas estavam lá, aí nós perguntamos, o que vocês estão fazendo aqui? Porque, para quem não sabe, em Moçambique em específico, eles falam português, né? Então a gente conseguiu comunicar com eles tranquilidade por causa que eles falam português. Eles aprenderam por terem sido colonizados por parte da África por portugueses, né? Sim. Então, quando nós perguntamos por que vocês estão aqui até agora, porque já era noite. Aí eles falaram, não, nós ficamos aqui o dia inteiro esperando vocês. Meu Deus. Então, assim, a coisa que você ficava assim, como é que você tem estrutura para ouvir isso algo de uma criança que Sim. você sabe que não foi para casa tomar café, que não foi para casa almoçar, que não foi para casa fazer sua refeição à tarde, não foi para casa jantar. Só aguardando E vocês. ficar o dia inteiro lá esperando nós para não darmos nada para eles, porque não foi todos os dias que nós conseguimos oferecer alimento para eles. Sim. Alguns dias foram apenas brincadeiras, alguns dias foram apenas atenção, carinho, amor, tempo de qualidade que eles não têm em casa. Então esse dia me chamou muita atenção porque eles não queriam deixar nós andar. Eles chegaram, eles grudavam na perna, nos braços, nas mãos, e nós
deixa a gente passar, senão a gente vai cair, vai machucar vocês. E eles não queriam desgrudar, porque foi como se eles tivessem ficado com tanta saudade Sei. que eles queriam matar a saudade da gente ali naquele Meu tempo. Deus. E uma questão muito específica sobre as crianças da África, que me chamou muita atenção, é o toque físico. Eles gostam muito. Muito. Por a questão cultural, primeiro pela pele ser um pouco diferente da deles, na grande maioria da equipe, Sim. né? Eles tocavam muito na gente para saber se a gente era real. Meu, É uma coisa que me deu um choque muito grande. parecendo coisa de filme. Muito, é uma coisa muito assim, muito impactante mesmo. Eles ficavam tocando no corpo da gente para saber assim, será que realmente é real? Será que realmente eu estou vivendo isso aqui? Essa pessoa está aqui comigo, de uma outra cultura, de uma pele diferente, porque eles, Sim. por virem de uma cultura escrava, eles ainda falam muito sobre isso, o homem branco Branco. e o homem preto. Uhum. Então eles tratam vocês, os brancos, estão aqui com a gente, até as próprias crianças, elas falam muito nesse sentido. E a gente, no tempo que a gente teve a oportunidade, a gente falou a respeito dessa questão cultural. Não é uma coisa que a gente quebra, porque já vem muito tempo. Sim. É um trabalho que vai ser feito a longo prazo. Esse trabalho específico pela Agita tem sido um trabalho de implantação. Essa é a segunda vez que uma equipe maior está indo para lá fazer um trabalho de evangelização, discipulado com os moradores e com as crianças. Então, assim, não tem como você implantar na cabeça da criança. Não, eu sou igual a você. Não tem como dizer isso. Eles Sim. sabem que existe uma diferença Sim. de pele e de cultura por causa da escravidão que os seus bisavós, tataravós viveram no passado. Eles têm um entendimento, né? Tem entendimento. Mas a gente não deixou de falar. Sim. Isso aqui que você está vendo, essa diferença aqui da nossa pele, é apenas aquilo que seus olhos, que os nossos olhos estão vendo. Mas aqui dentro, nós somos iguais. Nós fomos criados pelo mesmo Pai, que é Deus. Sim. O mesmo DNA de Deus existe em mim, existe em vocês, para que eles possam fazer essa similaridade de entender que essa diferença é apenas no que os olhos podem ver, entendeu? E isso ser quebrado ao longo dos anos, essa questão do preconceito e Com tudo certeza. mais. É muito forte. E sobre a alimentação, me diz aí, qual a cultura deles em relação à alimentação? E como foi para você experimentar a cultura deles? As pessoas às vezes falam que eu sou meio doido, mas realmente eu, quando estou vivendo alguma experiência, eu não quero viver só 50%, só 60%, não, eu quero viver tudo que eu posso viver. Sim. Claro, com segurança, que claro que quem não estava preparado para experimentar o que eles comiam, quem achava que poderia passar mal, não faria, né? E eu, tudo que eles me ofereceram para que eu pudesse experimentar da cultura local deles, eu experimentei, eu comi, para que eu pudesse entender um pouco do que é. Porque assim como eles também comeram da nossa comida local, comida Sim. brasileira, a gente levou muita coisa na mala. Levaram frango com piqui? Não levou dos Ah, não, goianos. aí é difícil. A grande maioria lá é nordestino, né? Que eles Aí é difícil. vencem. Então, o cuscuz lá foi no 12. E me dá um exemplo de algo que você comeu lá que te marcou. Ah, todas as comidas deles, não tem uma que não. Gente, ele vai falar do coró. É lógico que ele tem que falar do coró. Fala do coró pra gente aí, PH. Então, o do coró, o que assusta, que não chama coró, pessoal, pelo amor de Deus. Não chama coró, pessoal. A gente vai deixar depois o nome para vocês aqui na legenda, para vocês saberem o nome científico do alimento deles, que é uma questão cultural mesmo que eles comem, Sim. e que é o tipo de carboidrato que eles têm, né? Eles não comem carne com constância, e alguns nunca comeram na vida, né? Na realidade. O que eles conhecem como carboidrato, na realidade, proteína, né? Em específico, é esse Essa coró, como a gente lava. chama, essa lava, Sim. que não é uma lava comum, ela vem das mangueiras de lá, que eles tiram, dessecam, deixam secar no sol, e depois disso você come. Não existe negócio de abrir, de tirar vísceras, nada disso não. É apenas colocado no sol, eles secam ali durante algum tempo, e depois eles ingerem esse alimento. Mas não é algo que seja ruim. É assustador Sim. aos nossos olhos, né? Quando você olha assim, você fala, meu Deus, não é possível comer isso. De primeiro momento você faz isso, mas eles te estimulam muito, todo mundo ali, e você quer viver aquela experiência com eles. Então, assim, quando você come, é, é como se fosse um camarão seco, lembra muito, né? Sim. Para que as pessoas tenham uma similaridade de entender o que que é. Não é um gosto ruim, insuportável de comer,
mas teve várias pessoas daqui que não quiseram comer, por causa que os olhos viram e não Uhum. conseguiam Sim, ingerir, entendeu? E de outras pessoas comeram e não gostaram. Eu não achei ruim, não é uma coisa que eu comeria todos os dias. comestível. Mas é comestível. Claro que a necessidade é quem faz. Sim, Se um dia entendi. o Senhor nos enviar para morar na África durante algum tempo e a necessidade for de comer o que eles comem todos os dias, a gente precisa se adaptar e precisa comer o que eles E comem, porque também essa é tem a a questão do realidade. respeito cultural, né? Igual a gente estava falando, né? É Exatamente. respeitar a cultura da pessoa, para ela perceber que você está fazendo parte daquilo. E se sentir à vontade, Ah, né? sem Para dúvida. compartilhar, para falar com você, para se aproximar. Então, assim, eu criei um vínculo muito grande com as crianças e com os adolescentes que ficaram lá com a gente por causa disso. Eu imergi, tanto que aí o pessoal daqui ficava tudo brincando comigo. Ah, você já é natural daqui. Eu falava assim, não sou, mas eu me fiz natural daqui, Sim, para que eles tivessem uma proximidade de entender que eu queria viver como eles viveriam. Sei que não chegou nem 0,5% de nem tudo que eles perto, viveram, né? nem Mas, perto. Mas as crianças, por exemplo, a gente chegou numa época lá que tinha muita manga. sim, Então a alimentação principal deles, que é o era manga. cuidado de Deus, porque muitos deles, a refeição que eles tinham no dia era aquela manga. Então todo tempo eles queriam te oferecer manga. Tio, toma uma manga, tio, toma uma manga. Às vezes eu negava aceitar, não por não querer, mas porque eu sabia que aquela era a refeição deles. Hum, Mas muitas vezes eu aceitei mesmo não querendo para criar um vínculo, criar uma sim, afetividade com eles se sentir à vontade de abraçar, de falar, de conversar, ou até de falar de algum problema que às vezes está acontecendo dentro de casa, questão de abuso e outros assuntos mais, né, que pode estar acontecendo no meio da família. Então essa questão de imergir na cultura é muito necessário. com certeza. Você precisa se fazer um deles, é como Jesus fazia. E eu vou confessar para vocês que a minha esposa, essa que se encontra aqui, ó, ficou com a boca cheia d'água para comer o coró, filho. Você não trouxe o coró para ela lá na África, ela ficou doida para comer o coró. Mas na próxima vez que você for, você vai trazer, Não com vai, certeza. vai ser uma deixa aí, é uma deixa Aí, bem ó, tá voltando, vendo? tá Tá vendo? vendo? Vai voltar Senhor, só você tá para ouvindo, né? só Eu pra pegar o preciso coró, meu Deus. trazer um coral pra uma grávida, Tá que não vai vendo? estar mais grávida na É, não vai época, estar mais né? grave, tá Quem vendo? sabe, talvez um outro filho, né? Oh, meu Deus. Toda sua vontade. Mas brincadeiras à parte, realmente há um desejo. O Senhor já comunicou algumas coisas, usando pessoas para nos dizer que é da vontade dele que a gente retorne ali. Sim, Eu não sei dizer para vocês se é 2025, não se é sabe quando. 2026. Sei que há uma marca dentro de mim que foi marcada por aquele povo, né? Sim. Mas eu tenho certeza que sim, que eu irei voltar novamente. E a despedida? Como foi sua despedida lá? Então, é uma coisa que também me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito disso. Eles não são uma pessoa que tem uma cultura muito de lágrimas, de Ah, choro, do sim, emocionalismo através de lágrimas. sim, Eles expressam a emoção deles através da dança, através de toda essa celebração, tanto quem é cristão como os que não são. É uma cultura da África, sim, do povo africano mesmo, celebrar para tudo. Tanto quando estão alegres, quando estão tristes, é uma forma de refúgio, talvez, que Jesus deu para eles, para aquela cultura celebrar tanto. sim, Então, o que me impactou muito foi isso, porque na hora da despedida, que foi aquele número de crianças levaram a gente até a van, porque a nossa despedida deles foi na van. Quando a gente sei. entrou na van para ir para o aeroporto, foi ali a nossa despedida, porque o aeroporto é em uma outra cidade. Uhum, Na cidade onde a gente estava não tinha um aeroporto. E a gente foi, e eles pediam para levar a mala, porque eles queriam ter servir, né, e ter um vínculo, ter uma proximidade de qualquer forma. sim, Então a gente, no momento que a gente estava ali arrumando nossas coisas, e eles não entraram dentro da base, eles subiam nos pés de manga, e eles começavam a gritar seu nome, e falavam, tio PH, tchau, tio PH, tchau, tchau, o tempo todo, assim, querendo chamar sua atenção para que sim, você olhasse para eles mais uma sim, vez, entendeu? Então aí eu falei assim, acredito que eles não vão chorar, porque alguns momentos, por ser uma pessoa que eu, felizmente ou infelizmente para outros, eu choro muito, alguns momentos eu tentava não chorar, que é sim, fazer eu engolir o choro, sim. porque para eles é estranho. Então, alguns momentos que eles me viam chorando, para eles era um momento de muita dor. Que eles Hum, chegavam em mim e perguntavam, tio, por que você está chorando? Por que você está chorando? E como eu vou explicar para a criança? Aí, quando eu falava para eles que o choro que eu estava chorando não era um choro de tristeza ou de dor, mas de alegria por poder estar aí com eles, pelo abraço deles, pelo carinho que eu estava sentindo deles, por mim e por eles,
Aí eles ficavam mais cientes. Aí eu falei assim, agora vamos ver na hora de ir embora. A gente chorando muito e eles sempre olhando pra gente o tempo todo, sem entender por que tava chorando, e eles fazendo festa, levando a gente, pulando e tal. Mas quando chegou o momento que a van chegou, aí eles começaram a chorar. Aí aquilo foi muito, muito doloroso para mim. Porque eu sei que para chegar ao ponto De deles chorar. de chorar é porque algo eles estavam sentindo muito forte. Sim. Porque eles, durante todos esses dias, eu nunca vi nenhum Não deles. choraram. Nunca vi nenhum deles chorando em nenhum momento. Então, nesse momento que eles tentavam esconder as lágrimas, disfarçar que estava chorando, pra gente não ver, mas a gente via as lágrimas correndo. Sim. Então a gente sentia que existia uma dor muito grande pela nossa partida, porque. E aí, nesse momento, a gente entende que havia uma missão cumprida, né? Que a gente marcou a vida deles, Sim. assim como nós fomos marcados por eles. E a principal marca eu, que eu quero ter deixado na vida deles, mesmo que eu não retorne lá um dia, que sejam as marcas de Cristo. Amém por isso. Que sejam as marcas do amor de Cristo por eles, de quanto eles são lembrados por uma nação brasileira que serve a um Jesus que também é o Jesus que eles servem, entendeu? Então, assim, se eu não ver novamente aquelas crianças, aqueles adolescentes, saber que eles estão crescendo, marcado com as marcas de Cristo e refletir nessas marcas para outras pessoas, eu me sinto com a missão realizada. No meio desse seu ministério, esse tantos anos de ministério, aí é Vou difícil, hein? repetir de novo. Pode ir. No meio desses tantos anos de ministério seu, missionário, como você identifica que você pode aplicar o seu ministério na sua igreja? O que você aprendeu que você pode trazer para a sua igreja para benefícios? Me passa a fita aí. Não só para minha igreja, eu entendo como igreja de forma geral. Sim. Como eu falei de início, eu acredito que nós que vivemos o campo missionário temos uma visão muito maior do que o reino de Deus além das quatro paredes, Sim. né? Porque tem muita gente que vive dentro da igreja e nunca viveu nenhum tipo de experiência missionária, nenhuma questão no campo missionário e não sabe do que é a realidade. Como eu já vivi isso, né? Eu já vivi isso durante muitos anos da minha vida que não tinha nenhum mínimo de noção. Então, o que eu acredito? Eu, como missionário, é ser um campo de informação para a igreja, Sim. para que a igreja seja participante no campo missionário de alguma forma. Eu preciso fazer com que a igreja enxergue com os meus olhos aquilo que eu vi, entendeu? Então, assim, eu preciso passar com o máximo de integridade, com o máximo de informação, como eu estou fazendo aqui hoje com Sim. vocês, a respeito do campo missionário, para quê? Para que outras pessoas gerem um coração missionário e tenham essa chama ativada e desejem ir ser aqueles que vão, mas também ativar aqueles missionários que são todos nós, que vão ficar, que vão orar por aqueles que estão lá no campo missionário, que vão orar pelas igrejas perseguidas, que vão orar por pastores que abriram mão Sim. de igrejas locais em seus países de residência para se estabelecer em outros países, em outras regiões geográficas, e também serem participantes na questão de serem ofertantes. Eu louvo a Deus por hoje caminhar por uma igreja que é uma ofertante na minha vida. Sim, graças a Deus por isso. Muitos da minha igreja são pessoas de baixa renda, não são pessoas com um nível elevado de renda ou com que tenha grandes cargos, não. São pessoas, às vezes, assalariadas, Sim. mas que já entenderam que é um coração missionário, Coração disponível. que fazem, que entregam para ser participante. Sim. É isso que eu sempre tento passar para minha igreja, ser participante de alguma forma, ser envolvido de alguma forma. Porque a missão, o missionário não é só aquele que está lá no campo, o missionário que está na África, que está na Índia, que está em qualquer região do Brasil. Não, missionário é aquele que envolve com as causas de Cristo. É aquele que entende que o reino de Deus precisa crescer, que as pessoas precisam conhecer quem é Jesus e eu preciso fazer minha parte. De que forma? Como eu posso me envolver? Como eu posso? Se eu conheço um missionário que já foi, que sabe, eu chego nessa pessoa, eu pergunto, eu procuro informação, orientação, como eu posso me envolver, como eu posso ajudar, como eu posso ser participante. Sim. Porque eu entendo que o chamado missionário, no campo missionário, não é para todos. Não é Eu fácil. sei que missionários devem ser todos nós. Todos nós devemos ser um missionário. Sim.
seja na sua igreja local, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país ou fora. Sim. Mas todos nós devemos ser missionários, sermos aqueles que vão buscar combustível, que vão se alimentar da palavra, que vão se alimentar das mesas das igrejas, dos momentos de comunhão, dos momentos de aprendizado da palavra e passar isso para frente, passar isso para diante, não parar em você. Nós precisamos entender como igreja exatamente isso. E isso que eu tento passar para minha igreja, isso que eu tento passar, ensinar para minha igreja, que nós devemos absorver, crescer, evoluir, nos aprimorar, nos fortalecer, mas também passar isso adiante, porque tem muitos que precisam ouvir aquilo que nós que estamos dentro de uma igreja ouvimos todos os dias e às vezes pegamos só para nós e não passamos adiante. Com certeza. Uau, que papo incrível, hein? É ruim que a hora passa muito rápido, né? A gente nem vê, a gente começa a falar e a hora passa muito rápido, né? Muito rápido. Tem gente rindo aqui, ó, de fundo, falando que a hora passa rápido, sendo que a gente tá aqui desde as 6 horas da tarde, mas amém por isso, né? PH, pra gente finalizar, eu vou fazer um jogo rápido com você. Eu vou te falar uma palavra e você me dá uma definição dessa palavra primeiro que vier na sua cabeça. Ok. Beleza? Ok, vamos ver, né? Deus. O que é Pai. Deus? Pai. Forte, hein? Família. Base. Olha, base. Missões. Essa deu uma travada, tá vendo? A gente falou tanto sobre missões que na hora que foi falar Porque muitas definir coisas, uma missão, muita coisa. mas em uma palavra, o que você acha que é missão pra você? Eita, O coração de Deus. caraca, demorou, mas essa foi forte, hein? O coração de Deus. Um versículo, Posso ler com vocês? fique à vontade. Vai cortar esse pedaço? Tá aqui em Filipenses 2, versículo 3. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos. Que isso, hein? Resume muito bem tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Exatamente. E pra finalizar, uma música. Uma música que te marcou ou que está te marcando no momento. Então, essa questão musical é muito... Eu sou muito eclético, né? Às vezes eu tô ouvindo uma música que tá me marcando agora e de repente... Mas... Então, uma música que tem feito parte dos meus dias de devocional, de reflexão, é Uma Vida é Pouco para Te Amar. Boa. Essa pega lá no fundo da alma, hein? Essa é forte. Eu tenho ministrado muito no meu coração com essa canção esses últimos dias. PH, quero te agradecer por esse momento incrível que a gente teve, esse bate-papo. Que tenhamos outras oportunidades de estar sentado à mesa, porque é sempre bom a gente ouvir as pessoas e entender um pouco mais sobre a história delas. Então, eu quero te agradecer você que ficou com a gente esse tempo. Quero te lembrar de você se inscrever no nosso canal. Vai ficar aqui as redes sociais do canal, as minhas redes sociais, a rede social do PH. Se você quiser ser um mantenedor do ministério dele, vai ficar aí embaixo todas as informações. E se você quiser entrar em contato com ele, qual que é seu Instagram, PH? Fala aqui com o pessoal, por gentileza. O meu Instagram é PH na missão, mas o meu arroba é Pelipe, PHELLIPE, _HR. Olha só, aí é diferenciado, hein? Então, que você siga, compartilhe, comenta, curta, manda pra avó, manda pra cachorro, manda pra ti, manda pra geral. E te espero semana que vem no nosso próximo bate-papo semanal. Esteja com a gente e aqui encerro Correia Cast. Um grande abraço. Muito obrigado, Felipe. Eu que Até a próxima. agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com Valeu, vocês. pessoal. Tchau, tchau.